Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 17. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 1 e o verso 17. Capítulo 1 e o verso 17. Paulo diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O texto vai dizer o seguinte: porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia que o Senhor nos incumbiu de transmitir, que é Jesus encarnado, Jesus que veio para salvar a humanidade. E aí ele vai dizer: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como que ela se revela no Evangelho? De fé em fé, porque ela diz: porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que não foi ele que fundou. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, fundou a igreja de Gálatas, fundou a igreja de Corinto, mas essa igreja aqui foi uma igreja formada por crentes, por pessoas que saíram de Jerusalém através de perseguições e entraram em Roma, aonde estava o imperador, e ali montaram uma igreja. E a igreja, ela era tão poderosa que a Bíblia diz que Deus, Paulo, quando vai terminar a carta, e ele vai fazer as suas recomendações, ele vai fazer as suas saudações, ele diz assim: saude os irmãos que estão na casa de César. O perseguidor da igreja, Deus tinha colocado pessoas para estarem lá, crentes para estarem lá. E essa carta que o apóstolo Paulo, ele vai escrever para nós, ele vai trabalhar algumas doutrinas que nós precisamos ter por base para sustentar a nossa fé, para sustentar a nossa salvação. Paulo, depois de saudar os seus leitores, ele vai dizer algo muito interessante. Uma das doutrinas que Paulo vai ensinar é que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que o aceitam. Nessa carta que o apóstolo Paulo vai escrever, do verso 16 a 17 do capítulo 1, Paulo vai dizer: o Evangelho, ele tem poder, ele não precisa que se acrescente mais nada para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam entregar a sua vida a Jesus. Paulo também vai nos ensinar que tanto os judeus como não judeus, eles precisam de salvação. Por quê? Porque todos pecaram e eles estão carentes da graça e da glória de Deus. Paulo vai ensinar, ele vai descrever que as pessoas governadas pelo Espírito Santo de Deus, como eles são fortes nesse amor, que nós devemos aprender a ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, baseado nessa carta, eu quero falar sobre a fé que nos faz buscar uma intimidade com Deus, uma fé que nos faz ter o nosso secreto com Deus. Olha o que algumas pessoas, alguns pensadores
falaram sobre a carta aos Romanos. Olha o que Lutero, falou, o que Martinho Lutero falou. Ao entrar no estudo do livro de Romanos, senti como se estivesse nascido de novo e entrado por uma porta aberta do paraíso. Quem foi Lutero? Lutero foi o reformador, foi aquele que trouxe a reforma para a igreja. Olha o que João Calvino diz: quando alguém ganha conhecimento dessa epístola, se abre para ele os tesouros escondidos das Escrituras. Alguém disse que se toda a Bíblia fosse perdida, você conseguiria encontrar o Evangelho na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Você conseguiria adquirir o conteúdo que Deus tem para a nossa vida, para que possamos viver uma vida extraordinária aqui na terra, na carta aos Romanos. Eu não sei se você já leu essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, mas é uma carta poderosa. Olha o que é F.F. Bruce. Ele escreve, quem é F.F. Bruce? Era um teólogo, escreveu até um comentário na epístola de Romanos. Ele diz: vez após vez, durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado as mentes dos homens, trazido de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciado revelações espirituais. Fé que nos faz buscar intimidade com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 10 diz: Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. A nossa fé é uma fé que tem que nos levar a estar em comunhão com Deus, a sonhar com Deus, a sonhar com o Evangelho de Deus, tanto acordado como dormindo. A Bíblia diz que nós precisamos ter intimidade com o próprio Jesus. E a nossa intimidade com Cristo, ela não vem somente, amados, de nós participarmos de uma reunião semanal. A nossa intimidade, ela é gerada e ela é criada quando ninguém nos vê. A intimidade com Jesus, a intimidade com Deus é como um casamento. Eu não tenho intimidade com a minha esposa porque eu chego com ela aqui na igreja, mas a minha intimidade, ela é gerada quando ninguém está vendo. A intimidade com Jesus, ela é gerada quando ninguém está vendo, ela é gerada no secreto de Deus, no tempo que nós tiramos para vivermos em comunhão. Colossenses capítulo 2, o verso 6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês receberam Jesus Cristo, continue enraizado nele, continue firme nele. Aquelas pessoas que estão enraizadas em Jesus, elas nunca desistem. Se nossa fé está enraizada na amizade que nós temos na igreja, se a nossa fé está enraizada na denominação, se nossa fé está enraizada somente numa reunião, a nossa fé é uma fé frágil, porque a nossa fé, ela deve ser enraizada em Cristo Jesus, porque quem está unido em Cristo, quem está enraizado em Cristo, é como se estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. Sopra vento, vem a tempestade, vem as correntes, mas ela não cai. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela tem que estar enraizada em Cristo Jesus. John Bevere, um dos escritores cristãos da atualidade, ele diz: o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ele não quer um relacionamento superficial, mas uma intimidade genuína. Ninguém gosta de um relacionamento superficial, de um relacionamento sem compromisso. A palavra de Deus, ela diz que Jesus é o noivo da igreja, e nós somos a noiva. E se Jesus é o noivo da igreja, ele se comprometeu de uma maneira inteira
Ele deu a sua vida pela sua igreja, pela sua noiva. E o que nós podemos fazer como noiva de Cristo é o quê? É conduzir esse relacionamento, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira íntima e genuína. A pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite: será que o nosso relacionamento com Cristo, será que nosso relacionamento com Deus é um relacionamento genuíno? Oswaldo Chambers diz o seguinte: a solitude com Deus, ele repara o dano causado pela inquietação e o barulho e o clamor do mundo. Você sabe o que é solitude, irmãos? Solitude não é solidão. Solitude é quando você tira um momento para você ouvir falar, para você ouvir Deus falar. Sabe, a nossa oração geralmente não é uma oração correta, porque a gente fala, você já viu alguém orando, ou você mesmo, a gente começa a falar, fala 1 hora, fala 2 horas, fala 3 horas, e aí depois quando a gente para de falar, sabe o que a gente faz? A gente levanta e vai embora. A oração, eu aprendi que ela existe 2 processos, um processo onde eu falo, e um outro processo onde eu fico em silêncio, numa solitude, esperando Deus falar comigo. Quando você fala, só você fala, mas quando você fica em silêncio, você deixa Deus falar no seu coração. Sabe, o escritor está dizendo que a maioria das nossas inquietações, das nossas ansiedades, ela se resolveria se simplesmente nós parássemos um tempo para ouvir Deus falar conosco. Amém? Glória a Deus. Então eu quero trazer alguns pontos para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite, para que nós possamos ter uma intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela é feita primeiro com uma confiança no amor do Pai. Romanos capítulo 8 e verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte, para que eu possa ter intimidade com Deus. Essa intimidade ela tem que ser gerada pela confiança no amor do Pai. Eu tenho que entender que amor é esse, irmão, que amor é esse que Deus, Ele sacrifica, Ele oferece o seu próprio Filho como sacrifício para nos conduzir a um amor verdadeiro, para Ele dizer assim: olha, eu te amo a tal ponto que você era merecedor da morte, mas eu vou enviar o meu Filho Jesus para morrer em seu lugar. Por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 3 e o verso 16, quando João escreve de uma maneira brilhante: porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A intimidade com o Pai, ela só vem quando eu tenho a confiança que esse Pai me ama, que Deus me ama. Podemos ter intimidade com Deus porque Ele decidiu criar, porque Ele decidiu ter comunhão comigo, porque Ele decidiu remover tudo aquilo que separava o homem de Deus. Jeremias, ele vai dizer que os nossos pecados faziam separação entre Deus e você, entre Deus e a sua igreja, mas pelo amor do Pai, quando Jesus Cristo se sacrifica, quando Jesus Cristo leva os nossos pecados ali, através do seu sacrifício ali na cruz, toda a barreira que a gente tinha de intimidade com Deus, agora ela cai por terra, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou, e agora eu tenho acesso a Deus Pai, para ter um momento de intimidade com Ele. Eu lembro
quando era mais jovem e quando me converti, a questão de um Deus que se pregava para mim, de um Deus que as pessoas falavam para mim. Quando eu errava, as pessoas diziam o seguinte: olha, cuidado que a mão de Deus vai estar pesando sobre a sua vida. Quando alguém estava passando pelo momento de dificuldade, as pessoas diziam: era a mão de Deus que está pesando sobre a vida dessa pessoa. Mas o nosso Deus não é um Deus que pesa a mão, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ajuda a ter uma confiança no seu amor, porque quando eu tenho a confiança que o meu Pai me ama, eu tenho uma certeza que mesmo se eu errar, e se eu pedir perdão para o meu Pai eterno, Ele vai me perdoar, porque Jesus Cristo já pagou todo o preço do pecado. O amor de Deus, Ele nos deu, primeiro, nos deu perdão. Olha o que diz o texto: portanto, agora nenhuma condenação há. Que amor que é esse que gera perdão na nossa vida? Por isso que eu aprendi que existe uma diferença entre você gostar de uma pessoa e você amar uma pessoa, né? Você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado, é lei de Deus, a me amar. Você está entendendo? E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é tão poderoso, que apesar dele não gostar de algumas atitudes da minha vida e da sua vida, a Bíblia diz que Ele nos perdoou, que existe perdão nesse amor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aí, levante a sua mão, pois a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para a tua vida, ninguém pode te condenar. Segundo, o amor de Deus, ele nos traz libertação. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse amor de Deus, ele nos traz libertação. Ele nos torna uma pessoa livre. E o que é uma pessoa livre, irmão? Uma pessoa livre nem sempre é aquela pessoa que faz tudo que ela quer, mas é aquela pessoa que pode fazer tudo que ela quer, mas ele pode também dizer: eu não quero fazer. Por exemplo, uma pessoa livre, ele pode dizer não para a bebida, ele pode dizer não para o cigarro, ele pode dizer não para as drogas, ele pode tanto usar como não usar, mas a pessoa livre é aquela que tem a capacidade de poder escolher, e ele escolher de uma maneira certa. Por quê? Porque ele não é mais escravo, ele não é escravo do seu desejo, ele não é escravo da sua vontade, e o amor de Deus para conosco, ele nos libertou. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre para escolher aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Terceiro, o amor de Deus, ele nos traz salvação. O texto diz: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Ou seja, o amor de Jesus, o amor de Deus para com você, para com a igreja de Jesus, ele nos traz salvação. Paul David, ele diz: a graça irá expor as questões mais profundas do coração, então apontará para a cruz que cobre tudo que foi exposto. Segundo, a intimidade com Deus, ela é feita de humildade para reconhecer o que só Ele pode fazer. Romanos 8:8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A intimidade com Deus, ela é feita a partir do momento que eu entendo
com humildade, que só Ele pode fazer determinadas coisas na minha vida. Talvez você esteja cansado, porque é você que está tentando resolver os seus problemas. Tem coisas, irmãos, que é Deus que pode resolver. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 40, diz os que esperam no Senhor. Sabe qual é o problema, irmão? O nosso problema é a nossa ansiedade do dia a dia, que não nos faz esperar o tempo certo do processo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Deus já determinou um tempo do teu milagre, um tempo da tua vitória. Então não atrapalha nada, irmão. Só espera, aguarda com humildade, sabendo que Ele pode fazer aquilo que você não pode. Carlito Paz, ele diz o seguinte: humildade cria intimidade e o orgulho destrói. O que é o orgulho? É entender que eu sou autossuficiente, que eu sou capaz de fazer aquilo que Deus não é. Mas quando eu confio, quando eu tenho uma fé inabalável, quando eu busco nessa fé uma intimidade com Deus, eu sou capaz de acreditar e de crer que Ele está trabalhando na nossa vida. Eu gosto do texto quando diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Muitas vezes a gente tem que dormir, Deus tem que colocar a gente para dormir, para a gente não atrapalhar o processo, não atrapalhar aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque somos muito ansiosos, queremos resolver as coisas de um dia para outro. Já aconteceu isso na sua vida? Comece a pensar em histórias que aconteceu na sua vida, que você começou a ficar ansioso, que você começou a tocar terror na tua família toda, achando que não ia dar certo, e aí você não conseguiu resolver nada, e quando você menos esperou, aquilo se resolveu, e você pensou assim: por que é que eu esquentei tanto a cabeça em relação a isso? A gente precisa gerar um momento de intimidade com Deus. Há um texto na Bíblia, se eu não me engano, em Provérbios, que diz o seguinte, que se o machado está afiado, mais ou menos assim, se o machado está afiado, se você para e pega o machado e começa a afiar o machado, o corte do machado vai ser mais preciso e você vai colocar menos esforço. O que quer dizer isso, irmão? Como é que a gente pode afiar o nosso machado? É quando a gente gera um tempo de intimidade com Deus, sabe? Orar não é perder tempo, ter um momento de comunhão com Deus não é perder tempo, é afiar o machado para que o corte seja mais preciso e você precise fazer menos esforço. Quando eu busco Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho tempo com Deus, eu estou afiando o machado para que os milagres aconteçam sem a intervenção humana minha, mas pela graça de Deus. De manhã cedo aqui tem uma irmã que ela nos contou um testemunho aqui, que na verdade ela passou para mim, eu passei para a igreja, porque existe maneiras que Deus nos proporciona para descansarmos nele, afiarmos o nosso machado, para que os milagres aconteçam. E ela disse o seguinte: olha, pastor, no mês passado, que foi na semana de oração e de jejum, eu tirei a semana oxigênio para orar, e eu estava vários anos esperando uma causa na justiça, e a causa saiu. Sabe por quê, pastor? Ela falou: porque eu entendi que orar é encurtar o processo, que orar e jejuar não é perder tempo, mas é ganhar tempo. E aí quando terminou o culto, eu estava passando aqui, a irmã Alzira, ela chegou para mim, porque há um tempo atrás, ela estava
ela tem um apartamento que, deixa eu ver se eu consigo explicar. Tava a Coab, eu acho, não liberava um documento para o apartamento realmente ser dela. E ela estava aqui, ela falou: pastor, acabei de saber que a Coab liberou o documento do apartamento, e o apartamento é meu, pastor. E sabe como isso aconteceu? Por causa das segunda-feira de oração, por causa da semana de oração oxigênio, por causa do jejum que eu tenho feito. Deus foi glorificado, e eu não precisei fazer esforço nenhum, Deus simplesmente fez para mim. Então, a intimidade com Deus, ela nos faz ter humildade para reconhecer que só Ele pode fazer milagres extraordinários na nossa vida. Sabe, a oração, a Bíblia diz, um texto que eu canso de falar aqui toda semana, Efésios, capítulo 1, verso 3, você sabe, né, irmão? Toda semana eu falo, todo culto eu falo, a oração do apóstolo Paulo, que ele diz: bendito o Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado, não é que vai abençoar, já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Aí quando eu olho, falei de manhã cedo, eu vejo que existe uma janela no céu, uma região celeste, aonde Deus já providenciou tudo aquilo que eu vou precisar para a minha jornada aqui na terra. Só que essa janela no céu, ela tem chaves que abrem essa janela. Deus, aprenda isso, eu sempre falo aqui também, que Deus não atende. Quem está passando por algum tipo, de provação, de necessidade? Muitos. Mas eu aprendi que Deus não atende necessidades. Deus atende fé. Jesus Cristo disse: olha, os pobres vocês terão sempre no seu meio. Então, quando você olha, você vê gente passando necessidade de todo o tipo, e até mesmo dentro da igreja, mas Deus não atende necessidade, Deus atende fé. A fé é algo que é uma das chaves que abre as janelas do céu. Imagina só, Efésios 1:3, janelas do céu com tudo aquilo que eu preciso para a minha caminhada cristã. Aí a chave, ela é a fé, que vai abrir essa janela. E como é que eu ativo essa fé? Como é que essa fé, ela é gerada na minha vida? Gente, simples. Eu rodo, mas a minha pregação é sempre a mesma. Oração ativa a nossa fé. Jejum ativa a nossa fé. Palavra de Deus ativa nossa fé. Você sabe por quê, irmãos? Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque a gente perde a oportunidade de gerar a nossa fé através de ferramentas que Deus tem colocado na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas toda segunda tem oração aqui. Eu não sei se você sabe, mas toda semana que antecede a Santa Ceia, tem uma semana de oração aqui. E a gente vê poucas pessoas participando. Por quê? Porque talvez você não entendeu ainda que esse tipo de atividade que a igreja proporciona é atividade aonde vai ativar a tua fé, para que você possa abrir as comportas do céu e as bênçãos de Deus começar a ser derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. A fé, ela é a posse antecipada daquilo que eu espero, mas ela é só gerada através da intimidade com Deus.
Quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente reconhece que só Ele pode fazer determinados milagres na nossa vida. Tem Jericós, tem muralhas na nossa vida que não vai adiantar eu fazer nada a não ser eu adorar, exaltar o Senhor Jesus, porque é Ele que vai fazer milagres na nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. A intimidade com Deus. Terceiro, para que eu possa ter uma intimidade com Deus, a intimidade com Deus ela é feita através da dependência de Jesus, momento a momento. Eu não posso depender de Jesus só hoje. A minha vida ela tem que ser uma constante dependência de Jesus. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 8, verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos depender de Jesus a cada dia da nossa vida. Quando eu entender isso, sabe, e a gente, como pastor, a gente pode falar isso, principalmente nós aqui, porque falei de manhã aqui, tudo aquilo que acontece nessa igreja aqui, toda essa estrutura que nós temos aqui para adorar ao Senhor, ela só existe, porque mês após mês, nós dependemos cada dia de um milagre de Jesus para nós honrarmos os nossos compromissos. Eu falei de manhã que tem que entrar aqui todo mês em torno de 50 mil para a gente pagar as contas que tem na igreja, as contas fixas da igreja. E eu lembro que na época que ficamos em pandemia, muitas igrejas fecharam, muitos pastores tiveram que trocar de tempo. E as pessoas perguntavam para mim, os meus amigos perguntavam para mim, como é que está lá, pastor? E eu falava para eles, olha, está uma benção, porque até hoje nós não atrasamos nenhum compromisso, nós não atrasamos nenhum aluguel, nós não atrasamos, não tem papel nenhum de conta para pagar. Durante toda a pandemia, na dependência de Deus, honramos nosso compromisso todo dia. Sabe por quê? Porque quando nós dependemos dele, ele faz milagre na nossa vida. E se Deus faz isso para manter uma estrutura, um templo como esse, imagino que ele pode fazer na sua vida e na minha vida, se eu e você dependermos totalmente dele. Então aprenda a depender de Jesus. A intimidade com Deus, ela é feita numa certeza de que você é um filho amado de Deus. Eu só posso ter uma intimidade com Deus se eu tiver uma certeza absoluta no meu coração que Deus me ama. Eu acho que nós cantamos aqui que Ele nos ama. Deus nos ama, e eu tenho que ter essa certeza no meu coração, que sou um filho amado de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 8 e o verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito Santo, de verdade, levanta a sua mão, dá uma glória a Deus aí. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos e filhas de Deus. Quando eu tenho essa confiança, irmão, você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho nasceu,
a partir desse momento, você fez o possível para dar o melhor para o seu filho, sim ou não? O melhor, a gente tira da gente para abençoar o nosso filho. A gente deixa de comprar algo para a gente, para comprar para o nosso filho, é ou não é? Esse dia esse tempo aí, minha filha estava precisando de um celular, e o meu celular, irmão, zoado, Xiaomi. Mas ela estava precisando, eu preciso mais do que ela, mas eu fui lá e comprei um para ela. E o meu lá, pela misericórdia de Deus, ele não foi para a parede ainda. Por quê? Porque a gente tira da gente para dar para os nossos filhos. É assim ou não? E Deus falou o seguinte, Jesus falou: se você e eu, que somos maus, damos o melhor para o nosso filho, imagina Deus, que é bom, Ele dará o melhor para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus, aleluia. Quando o diabo falar o contrário na sua mente, dizer que você não é amado, dizer que as pessoas não te amam, grite bem alto, diga: eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Jesus. Sabe por quê? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos e filhas de Deus. Cadê os filhos de Deus? Dão glória a Deus, aplaude a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Quinto, a intimidade com Deus, ela é feita de liberdade para viver sua identidade em Jesus. Cada um de nós aqui, irmão, somos diferentes, temos uma identidade para vivermos em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, e o verso 15: pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o tornaram filho pela adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aqueles que têm intimidade com Deus, eles vivem uma liberdade para viver uma identidade. Sabe o que eu gosto, irmão? Que Deus, Ele me ama, Ele te ama da maneira que você é. Você não precisa ser igual a mim, você só precisa ser você mesmo e assumir a sua identidade em Deus, porque Ele te ama como você é. Sabe, Deus não tem essa de você não pode fazer nada a mais para Deus te amar um pouquinho a mais. Vou fazer alguma coisa a mais para Deus me amar um pouquinho a mais. Não, não. Deus te ama como você é. Deus, Ele criou de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa. Por quê? Porque para que você possa viver a sua liberdade em identidade em Jesus Cristo. Sexto, a intimidade com Deus, ela é feita de uma esperança inabalável nas promessas do Pai. Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa para a minha vida, uma promessa inabalável, uma promessa que nada nesse mundo é capaz de mudar. Paulo diz: olha, eu considero que os sofrimentos atuais, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, mas esse momento de dificuldade, ele não vai ser comparado com aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Eu falei de manhã, é como uma mãe, né? A gente tem aqui algumas irmãs grávidas, né? E a nossa oração é falando: Deus, se o Senhor demorar a vir, vai engravidando o povo aí para ter uma próxima geração.
Aleluia. Então vai recebendo aí, ó, uma unção aí de gravidez, de Isabel. Mas quem já teve filho, as mães, é claro, que os maridos não sabem o que é dor. A gente tem uma dorzinha aqui, a gente valoriza, né? Porque a gente quer carinho, né? Você já imaginou se o seu marido, com uma dorzinha de nada, ele fica quase morrendo? Imagina se fosse ele que tivesse que ter uma criança? Henrique? Mas a mãe, quando ela vai ter a criança, ela sabe que vai passar pelo momento de dor. É ou não é? Mas ela não pensa naquele momento de dor. Ela pensa que a glória, ela pensa que a bênção vai ser bem maior do que a dor que ela vai passar. Então ela não foca na dor, ela foca na criança que está por vir. E olha o que Romanos capítulo 8, 18 diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais, você que está sofrendo, não pode ser comparado com a glória que está para ser revelada na sua vida. Aquilo que você está passando nem é comparado com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque quando chegar, você nem vai se lembrar que um dia passou dor. Aleluia! Você imaginou? Jó, a dor que Jó passou? Agora você imagina só, o final diz assim, que Deus restituiu para Jó em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então quando Deus começou a restituir, Jó nem se lembrava mais da dor e da perca que ele tinha perdido. Eu quero profetizar na tua vida que essa leve e momentânea tribulação produzirá em você um peso eterno de glória inabalável em Cristo Jesus. Aleluia. Sétimo, a intimidade com Deus é feita de intencionalidade em revelar ao mundo o seu amor. Romanos capítulo 8 e o verso 19 diz: a natureza criadora aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus seja revelado. Deixa eu falar uma coisa para você, amado irmão. Você ainda, o mundo precisa ver os filhos de Deus se revelando ao mundo. As pessoas pobres precisam ver que você e eu, que a igreja, que a 8ª igreja do Nazareno, existe filhos e filhas de Deus que ainda não foram revelados ao mundo. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Deus vai te colocar em lugares de honra. Só continue servindo Ele com excelência. Só continue servindo Ele com qualidade. Nós lemos um livro, acho que foi Eclesiastes que lemos de manhã, que diz o seguinte: olha, se viste o homem que fez tudo com excelência, ele será colocado diante dos reis. Quando a manifestação dos filhos de Deus forem revelados, o mundo aí fora, eles estão aguardando exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, que a natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Meu amado, quem é filho de Deus? Aleluia. O mundo lá fora, ele precisa saber que aqui dentro e lá fora existe filhos e filhas de Deus que foram colocados aqui neste mundo, que foram colocados aqui nesta Campina para fazer a diferença nessa sociedade. Então lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, aonde quer que você vá, na sua empresa, Deus quer que você se revele como filhos e filhas dele em nome de Jesus. Fique de pé. Pode vir o ministério de louvor. Romanos capítulo 8 e o verso 11 diz: e se o espírito daquele
que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habitam em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito que habita em vocês, também dará nova vida para cada um de nós. Essa é a promessa de Deus. Viva e desfrute da intimidade com Deus em todas as áreas da sua vida. Salmo 25, o verso 12 diz: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. Olha aqui esse versículo poderoso. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, não é uma vez. Aqueles que temem o Senhor, a Bíblia diz, você crê que a Bíblia é uma palavra de Deus? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não faz curva. O Salmo 25, 12 diz: aqueles que temem o Senhor aprenderão o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. Ele não está falando só de eternidade, irmãos. O próprio Paulo vai dizer: se nós esperamos de Jesus somente na morte, nós não passamos de miseráveis. Paulo está dizendo, a nova vida em Cristo, ela começa aqui e agora. A partir do momento que eu temo ao Senhor, a partir do momento que eu tenho intimidade com o Senhor, a Bíblia diz que eu terei sucesso, que eu serei revelado como filho na minha empresa, que eu serei revelado como filho no meu trabalho, na minha escola. E a terra prometida, ela será dos seus filhos. O reino de Deus, ele não começa quando morremos, irmão. Ele começa a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. A partir do momento que nós entregamos a vida a Deus. A partir do momento que nós criamos intimidade com Deus. E Deus, ele tem tanta coisa, tem tantos segredos para te revelar, para te mostrar, mas muitas vezes você não para ouvir, você não para deixar ele falar contigo. Alguém disse, acredito que eu li uma pesquisa científica, que ela dizia o seguinte, que as últimas horas antes de você dormir, ela vai impactar em como você acorda. Ou seja, quando eu vou dormir, eu falo com Deus. Isso faz com que eu acorde me sentindo filho de Deus. Eu falei hoje de manhã, que ontem nós saímos daqui, estávamos participando com os jovens do culto Pray, ali atrás, fizemos uma fogueira. E quando conversei com um casal, e quando nós chegamos em casa, eu e minha esposa, a gente deitou e começou a falar de Deus. E a minha esposa falando para mim, falou: você sabe como começou o avivamento ali na Argentina? E aí ela começou a me contar. Eu falei: não, como? Ela falou: o avivamento na Argentina começou com
algumas pessoas se juntando para ter intimidade com Deus, se juntando para orar e buscar Deus. E aí de 2 pessoas passou para 4, de 4 para 5. Depois os pastores começaram a olhar e falaram assim: vamos ajudar, vamos entrar em oração. E começou a ter um avivamento ali. E nós fomos dormir. E eu não sou muito de sonhar, mas é algo que foi um sonho como se fosse real para mim. Como se Deus chegasse para mim no sonho e falasse: olha, você vai ter um encontro com Deus. Eu sempre fiquei curioso em algumas igrejas que faz um tempo de um encontro com Deus. E aí Deus falou assim: vai ter um encontro comigo. E aí me levou num lugar e começou a falar comigo, começou a mostrar coisas. E quando eu acordei, sabe, sei lá, cedo, e deu aquela vontade de orar. Eu comecei a orar, e depois eu orei, depois deitei um pouco na cama, minha esposa orou, eu falei: já orei antes de você. Mas eu entendo que, sabe, que quando você vai dormir e quando você acorda, a primeira coisa ou a última coisa que você põe na tua mente é aquilo que você vai pensar durante o dia, é aquilo que você vai pensar quando você acorda. Então, quando você for para casa, tira um tempo para ficar na solitude, na sua cama, antes de dormir. Comece, sabe, não fique até a última gota das suas forças, rodando o seu celular para ver o que está acontecendo. Tira um tempo e fala com Deus. Porque quando você acordar de manhã cedo, independente da hora que você acordar, você vai ter vontade de falar com Deus. E pode ser que no intervalo entre você dormir e você acordar, Deus vai falar com você em sonho ou real, mas Ele vai falar contigo. Então tenha um tempo de intimidade, para que você possa ser revelado como filho e filha de Deus. Fecha teus olhos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e disse: não, eu entendi, eu preciso ser filho de Deus. E eu quero nessa noite entregar a minha vida para Jesus Cristo. Eu quero aceitar Ele como Salvador da minha vida. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa noite
Como a tua palavra diz, ó Deus, a natureza, ela guarda a manifestação dos teus filhos. Pai, eu abençoo, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Que o Senhor possa derramar da tua graça, que essa palavra possa abençoar, meu Deus, a nossa vida, que possamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada pela tua palavra, pelo teu evangelho, Pai. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja, Pai. E eu quero, ó Deus, nessa noite, dar a bênção de envio para a tua igreja, porque a igreja não é um lugar de chegada, mas é um lugar de partida, onde a tua igreja vai sair para fora e vai se revelar como filhos e filhas tuas, Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, empodera o teu povo, empodera a tua igreja, Pai. Empodera cada irmão lá no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, no ônibus, aonde ela pisar os seus pés, ó Pai, que a tua glória seja revelado através da vida dela, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu e no nosso coração. A igreja avivada, ela diz amém, amém. Deus abençoe a sua vida, ótima semana.